morávamos ali na Coab e os prédios não tinham grades. E naquele sábado eu levantei, ele não estava. O sábado era bem complexo, a gente trabalhava a semana inteira. E eu saí do prédio 25 onde estava, fui para o prédio 30. Quando eu fui chegando na rampa assim, estou ouvindo uma gritaria, vou quebrar sua cara, vou estourar seu nariz. E uma das vozes mais baixas eu conheci. E eu fui chegando bem perto, assim. Fui chegando bem perto em cima da rampa. Se for bater nele, vai bater em mim primeiro. Eu nunca briguei tanto na minha vida. Porque foram 3 escolhidos. Vieram 3, um de manhã, um de tarde e um mais tarde. Mas nós estamos aqui. Porque hoje o nosso irmão mais velho, a gente não precisa brigar. A gente só pega as pedrinhas no ribeiro, põe na funda, atira. É ele que faz isso. E acerta. É com alegria que estamos aqui na casa do Senhor. Eu gosto muito das coisas de Deus. Eu vendo uma entrevista, porque nós que falamos da palavra do Senhor, é necessário que também a gente aprenda. E eu estava vendo um podcast, eu imaginei nunca que eu ia falar um negócio desse. E aí o rapaz fez a pergunta para aquele senhor e disse: o senhor acredita em Deus? Ele falou: eu não. Aí o rapaz ficou assim. Ele falou: não acredito não. Ele falou: não acredito não. O dia que eu só acreditar, eu vou ser vazio. Mas eu sinto Deus. E quando a gente sente Deus, nós temos força para caminhar, força para ir adiante, força para andar sobre as águas, força para vencer gigante. É quando nós sentimos Deus. Crer, todo mundo crê. Mas sentir o Senhor, sentir a sua presença igual está aqui agora, é para quem é de perto, não tem de longe. Então hoje o Senhor nos incumbiu de ser quem traz a palavra. Preletor é uma palavra muito difícil, né? Preletor, tem uma outra palavra que o pessoal fala também, que fica complicado, toda vez que eu tenho que lembrar ela, eu não lembro. Que fala de pregador também, né? Palestrante, isso. Não sou nenhuma coisa nem outra. Só sou servo do Senhor, que sente o Senhor em meu coração e feliz por estar aqui. Salmo 23, verso 1, ele falou que eu podia ficar livre. Aí eu peguei o tema e fui dentro daquilo que o Senhor... Aqui o vento é ao contrário. Que bom. Não, pode deixar. É que lá é aqui. Aí eu tenho que prender a Bíblia para cá. E aqui. Mas tá certo. Aí eu fico... Você fica só um pouquinho de calor. Só um pouco. Diz assim a palavra do Senhor. Você puder, fique em pé 1 segundo só. Foi lido o salmo de abertura, mas é assim o salmo tema. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O original é assim: de nada terei falta. Amém? Poder sentar. Pai santo e poderoso Deus, o Senhor sabe como está meu coração. Preocupado, ansioso por vezes, mas Senhor, não estou aqui pelo que sou, mas sim pelo que Tu és. E desta forma que o Senhor possa tocar em nossa vida nesta noite, falar aos nossos corações nessa noite, porque o Senhor é o nosso pastor. Quem preparou a mesa foi o Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, capacita-me, Senhor, e me oriente para ser conforme o Senhor quer que eu venha ser, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? O Senhor Jesus, Ele é pastor de pastores. É a Ele que recorremos quando temos algo para fazer no rebanho, ou cuidar, ou preparar o aprisco, ou preparar o alimento.
É o Senhor que nós buscamos quando nós precisamos de um tudo, quando nós o conhecemos. Quando nós não o conhecemos, nós batemos em várias portas. Quando nós não o conhecemos, nós vamos em vários restaurantes. Comemos coisas até que não gostamos, mas porque nós não conhecemos, a gente vai até aquele lugar. Preparar a mesa é um cuidado muito especial. Aqui nós temos especialistas. A Bispa Dáurea, a pastora Neia, a irmã Jeane, ela faz um bolo paçoca terrível, que deixa a gente fora do... Mas para tudo precisa ser bem preparado. Quando você vai receber alguém que você gosta muito, você prepara a melhor mesa, coloca tudo, ainda que simples, mas você põe ali tudo o que é de melhor, do teu melhor. Nós que temos Jesus, depois de tudo isso que nós fazemos, nós chamamos Ele para sentar à mesa conosco. Sendo assim, nós precisamos entender que o pastor deste salmo não é outro senão aquele que cuida de nós. Eu sou o bom pastor, diz a palavra do Senhor em João 10, 11. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E dar a vida em busca, porque enquanto as ovelhas dormem, o pastor ora. Enquanto as ovelhas descansam, o pastor cuida. Enquanto as ovelhas sofrem, o pastor trata. Então é necessário nós sabermos que quando o Senhor colocou no coração do servo dele este tema, dá-se a impressão que em todo momento nós já chegamos na vitória. Não, nós estamos a caminho. Ele é o nosso pastor, nós precisamos ter a certeza de que nada temos falta. Não é nada me faltará, de nada tenho falta. Porque Ele é o nosso pastor e vale muito a pena ter Jesus como pastor. Esse salmo é um dos salmos mais lidos que tem. Né? Falaram isso lá também, acho que foi esses dias. O Salmo 23 do salmo mais lido. Mas é necessário você saber que ele só é o mais lido porque um dia ele foi escrito. E ele foi escrito por um menino que, na sua adolescência, ele já era um pastor. E nós vamos falar um pouco desse menino, antes de entrarmos nos cuidados que o pastor deve ter. Porque quando nós estamos em casa e chamamos o Senhor Jesus, que é o nosso pastor, Ele vai ter todo o cuidado para conosco. Ontem, quando pregava na igreja, eu falei sobre as correções. O Senhor corrige ao filho que ama. Ele trata aquele a quem Ele ama. Se nós não nos permitirmos ser corrigidos pelo pastor, não o temos como pastor. Então entenda, neste salmo, ele completa tudo o que nós precisamos. Encontramos tudo aquilo que necessitamos do bom pastor para vivermos uma vida de vitória neste mundo, além de nos assegurar a promessa da vida eterna. Nós temos essa sequência de vida. Parece uma coisa normal? Não, mas em 1935 meu avô falava assim. Só que ele falava de uma forma mais bem caipira. Mas ele falava que o Senhor era nosso pastor e nada ia faltar. E a gente achava uma coisa... Eu não tinha a mínima ideia. Meu pai estava nascendo. Meu pai, quando ele falava, o Senhor é nosso pastor e nada há de faltar. Eu nunca vi uma pessoa tão corajosa para estender o dedo assim, igual meu pai. E de repente o Senhor separa para a sua obra pessoas que passaram pelo vale e precisaram do pastor. Por isso estamos aqui. E não foi por sermos melhores, nem por sermos netos, nem por sermos filhos, mas por sermos alma. E o Senhor encontrou em nós espaço para fazer uma grande obra. Porque de tudo que estamos fazendo, a maior parte vai ficar aqui. Eu acho que 99% vai ficar aqui. A diferença é que o 1% vai nos fazer sentar à mesa com o nosso pastor. Aleluia. Quando ele disser para cada um de nós, vinde benditos do meu Pai, valeu a pena. Valeu a pena, menino, a esposa, esse outro menino com o cabelo quase igual ao meu. Henrique.
Henrique, existe um processo na nossa vida que nós não compreendemos, e na sua idade eu também não compreendi. Você tem o quê? 13, 14? 14 anos. Na tua idade eu queria ser craque de futebol, né? Falei o português que ele entende. E fiz tudo isso, corri atrás dessa vida, porque eu não entendia o Senhor como pastor. Mas hoje, depois de passar tanto tempo e de correr atrás de um sonho e de ter jogado federado 17 anos da minha vida, ter colocado a minha vida e meu dedinho tudo ali para ser quebrado, um dia eu fiquei sozinho. Eu não tinha uniforme, eu não tinha torcida, eu não tinha os amigos, mas eu tinha um que me amava do jeito que eu era. Então, Henrique, eu torço muito para que te vejam, para que pense e você venha deslumbrar com todo o teu sonho. Eu torço mesmo, em nome de Jesus, porque é algo muito pessoal, e o nosso sonho, ainda que a gente quebre o dedo, a gente está realizando o sonho. Então, aí eu também te digo, hoje você fez a melhor escolha, você está aqui. Você escolheu estar na mesa com o Senhor. E quantos daqueles meninos que hoje correm atrás de um sonho, eles não têm o Senhor como pastor? Com o Senhor eu posso ir adiante, sim, eu posso ir para a Espanha, posso ir para a China, posso ir para qualquer lugar. Com o Senhor na minha vida eu posso jogar futsal, eu posso jogar futebol, eu posso jogar futebol de 5, futebol de cego, tem um monte. A diferença é que quando nós temos o Senhor como pastor, nada nós temos falta. Se não abrir uma porta, o Senhor abre a melhor de excelência, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. Então é incrível você olhar e se ver. Eu estou conhecendo o Henrique aqui, mas até o cortinho do cabelo aqui eu tinha. E era isso que eu queria. Eu dormia, eu vivia, corria atrás de um sonho. Mas um dia, jogando, eu viajei por alguns lugares, São Paulo principalmente. Mas servindo ao Senhor, eu fui para a Inglaterra, eu fui para a Suíça, eu fui para o Chile. Eu tenho amigos em todos os lugares. Porta aberta onde eu não imaginaria. Não foi o futebol que abriu, foi o meu amigo, o meu pastor, o meu Senhor. Hoje aqui nós estamos numa mesa farta, abençoada, que veio aqui meu irmão, minha cunhada, vocês. Fala, mas apóstolo, por que o senhor está falando desse jeito? Porque um dia eu sonhei, porque eu achava, não tinha o glamour de hoje, mas era o meu sonho. Um dia, quando eu aceitei a Cristo como Salvador, no dia do meu batismo eu disse, Senhor, eu quero ser fiel a Ti, do mesmo jeito que eu fui fiel jogando bola. Então não tem tempo ruim. Eu já desci para a igreja com o joelho operado, porque não era para eu jogar, eu fui, machuquei. Apóstolo, se eu vim aqui para dar o seu testemunho, não, eu estou na mesa com Jesus, e na mesa a gente conversa com os amigos sobre tudo. Na mesa não tem diferença, o olho é no olho, a comida é o que tem, um come mais rápido, outro come mais devagar, um sorri quando come, o outro fica resmungando, o outro chora, mas estamos todos à mesa, e na mesa existe o melhor lugar para se conversar. Na mesa, o mais novo, ele pode ser ouvido pelo mais velho. Na mesa, os amigos podem serem ouvidos, e muitos deles não falam no dia a dia, mas sentado à mesa eles abrem o coração. E se nós temos Jesus na cabeceira dessa mesa, nós não vamos ficar sem a nossa resposta, sem a nossa direção, sem o nosso alívio, sabe? Sem que a gente não consiga passar por esse deserto, que por vezes a gente entra, não porque queria, mas porque aconteceu. Então hoje, em nome de Jesus, antes de qualquer outra coisa, aquele a quem você busca,
não é outro senão o nosso pastor. Esse belo salmo foi escrito por um pastor que veio a tornar-se rei. Ele era o mais feio. O pessoal fala que ele era ruivo, ele tinha boa aparência, mas ninguém fala mais nada além disso. Só que ele não era soldado, que a moda na época era ser soldado. Ele era pastor de ovelha. Como pastor de ovelha, como você viu o louvor aqui, ele não se vangloriou quando ele matou o gigante. Ele não se vangloriou quando ele matou o urso e matou o leão. Ele não se vangloriou quando ele passou por todas as tribulações. Ele não murmurou quando ele estava na caverna de Adulão. Em todo momento ele enaltecia o nome do Senhor, porque ele é o meu pastor, de nada tenho falta. Pode estar difícil aqui, mas amanhã vai estar muito melhor. Davi, mesmo sendo pastor, ao olhar para a dependência que uma ovelha tem do seu pastor, identificou-se com uma daquelas ovelhas e exclamou: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Amém, irmãos? Amém, queridos? Existe um momento na nossa vida. Vocês são pais desse menino? Tia? É? Entenda muito bem. Vocês dois, o menino da Oakley e a outra menina. Tempo de ir, tempo de voltar. Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. E chega um tempo que nós deixamos um saldo positivo. Conhece aqui o que é saldo positivo? E nesse saldo positivo, um dia o Senhor nos faz retornar. Não para requerer, mas para acrescentar. E quando nós chegamos para acrescentar, o Senhor, que é o nosso pastor, não nos deixa mais nada faltar. É um tempo em que nós precisamos nos aproximar mais e mais deste pastor, mais e mais da mesa. Eu estou vendo todo mundo falando, precisando tempo de mesa, pastores, obreiros, pessoas precisando de tempo. Porque quando estamos à mesa com o Senhor, Ele começa a esclarecer as coisas que nós não entendemos. Ele cura as nossas feridas ali sentados junto aos amigos, e Ele vai tratando de cada um de nós de uma forma que o medicamento que Ele passa, por mais árduo que seja, nós não sentimos, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faz falta. Nós queremos ser cuidado pelo pastor top, mas às vezes o pastor top ele não tem tempo. Aí o Senhor pega o pastor de ovelha, aquele que sente o que você sente, aquele que sofre o que você está sofrendo, já sofreu, já passou, mas chega nesse tempo, ele fala igual Davi: o Senhor é o meu pastor, e fala para a ovelha: é o nosso pastor, de nada nós temos falta. Precisa de água fria? Refrigera a minha alma. Precisa de águas tranquilas? Eu levo vocês para lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós não vamos ter medo algum, porque o nosso pastor está conosco. A sua vara, o seu cajado nos consola. Chega a hora da correção, nós corremos, mas não existe coisa melhor do que ser corrigido, porque quando nós somos corrigidos, somos orientados por Deus, nós somos tratados para conquistarmos e ensinarmos pessoas a conquistar. Em Salmo 103:13, Davi escreve: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus é o nosso Pai Celestial. De que nós necessitamos? O que tem para nós? Então hoje, em nome de Jesus, quando você preparar a sua mesa, quando terminar aqui, eu vou falar sobre algumas coisas. Então, primeiro, preparar a mesa com cuidado. Fala, mas por que você está fazendo aí? Porque eu fui escrevendo tudo aqui. Tudo que o Espírito Santo ia falando no meu coração, eu fui escrevendo. Não pense que não estava com dor de barriga, eu estou. Porque o dia que nós perdemos esse friozinho na barriga, acabou a graça, ou o Senhor já chamou. Se Ele não chamou ainda, é sinal que nós temos uma responsabilidade com a sua palavra. Segundo,
aonde nós vamos colocar cada um. Observe essa mesa que bonita. Quantos lugares ela tem? Por que eu vou colocar o cidadão do casal lá na ponta e a cidadã no lado de cá? Eu vou colocar os dois próximos, mesmo que eles sentem à mesa ali, querendo dar uma cotovelada no outro. Mas aí o que acontece? Quando o pastor começa a falar, quando você começa a se alimentar da mesa do pastor, aquilo que era o motivo que estava querendo te impedir de vir, mas ainda assim você veio, começa a perder a essência. O que o Senhor tem para cada um de nós é muito maior e muito melhor. Filipenses 4,19, o apóstolo Paulo diz: o nosso bondoso Pai Celestial sempre há de suprir as nossas necessidades. Sempre. Por isso que tudo podemos no Pai que nos fortalece, no pastor que nos orienta, naquele que nos dá a condição de irmos adiante. Aleluia. Amém, Henrique? Nossa, eu já fui novo assim. Era tão bom o negócio. Mas cresci. Só que hoje eu me sinto assim, como menino. Com a força de um menino. Tudo bem que eu subo a escada bem mais devagar, mas a força é de menino. A gente corre bem devagar, mas é de menino. Hoje, quando eu quero caminhar muito, eu chamo o aplicativo. Mas eu vou como menino, porque às vezes o Senhor prepara uns carros que eu nunca vi na vida. Fui num carro elétrico chovendo e não tomei nenhum choque. Achei uma coisa incrível. Como nós nos colocamos à mesa? Eu não sei vocês, mas a gente é ensinado a comer com a mão, com os cotovelos fora da mesa. Você já ouviu isso? O cotovelo fora da mesa? Aí você pega. Mas não é chato? Aí quando a gente está no meio de amigos, não tem essa coisinha. Aí a gente come a fartar, de coração aberto, do jeito que for melhor. Amém? Deus nos dá a sua palavra de um jeito confortável, que nós possamos sentir o melhor. Amém? A proteção do pastor não é só quando nós estamos atentos. A ovelha às vezes se dispersa, mas o Senhor nos mantém atentos. Você, a quem o Senhor chamou para cuidar, cuide com atenção. Amém? Hoje você não vê muito mais bebê caindo de berço, né? Hoje os pais 24 horas. Nasceu o bebê, o pai está ali, ele corre, chorou, o pai está ali atento. Então não tem mais uma bebê, né, que é a nossa irmã, que caiu do berço, mas ela não só caiu, ela conseguiu enfiar o dedo numa taxinha, num prego. Imagine a mãe, né? Calma. Como ficou? Tudo ali nós não tínhamos entendimento. Então nós entendíamos que tudo era aquele desespero, tudo era daquele jeito. Mas ela não perdeu o dedo. A mãe pegou álcool, deve ter doído na minha irmã. Mas eu não conseguia sentir aquela dor até que um dia senti em mim. É necessário nós sabermos que aonde nós estamos está o pastor. O pastor cuida de todos. E nós só precisamos tê-lo como pastor. O pastor cuida de 100 mil ovelhas? 100 mil ovelhas cuida de um pastor? Um pastor põe a mesa para 100 mil ovelhas. E muitas vezes não vem uma ovelha para pôr a mesa para um pastor. Mas apóstolo, por que o senhor está dizendo isso? Dizendo que a bondade do Senhor para nós é um amor tão intenso que Ele faz tudo sem esperar. Porque se Ele fosse esperar algo de nós, Ele não teria morrido na cruz do Calvário. Ele fez
antes de qualquer coisa. Ele fez tudo antes de qualquer retribuição que nós pudéssemos dar. Terceiro, qual é a finalidade de você estar à mesa com o Senhor? Qual é a finalidade? Quando você está à mesa e nesta mesa tem Jesus, qual é a finalidade? Qual é a sua preocupação? De pedir, de buscar ou de agradecer? Eu vou dizer de novo, nós temos Jesus à nossa mesa, como Ele está aqui hoje. Aleluia. Pedir, nós pedimos todos os dias. A palavra do Senhor diz no livro de Mateus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Tudo isso nós temos em todo o tempo, mas quando estamos à mesa com o pastor, não é tempo de pedir, não é tempo de buscar, é tempo de descansar e comer daquilo que Ele nos dá. Amém, irmãos? Salmo 26:4, Davi deixou escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que atravessemos um vale de perigo ou de tribulação, o bom pastor sempre estará conosco. Salmo 91:7, o salmista diz: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Em Salmo 121:7 nós lemos: o Senhor guardará você de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída. Nós às vezes não fazemos isso, não fazemos menção disso, do quanto o Senhor é zeloso e cuidadoso conosco. E hoje Ele prepara uma mesa. Enquanto meu irmão estava ali louvando, minha cunhada, nós estávamos louvando aqui, eu estava pedindo algo para o Senhor. E o Espírito Santo me permite dizer: o Senhor me trouxe ao coração uma frase que chama-se divisor de águas. E o Senhor diz para vocês dois, pastor Mias e pastora Ney, hoje é um divisor de águas. O Senhor vai fazer de uma maneira tão preciosa e surpreendente que tudo que vocês já viram não se compara, porque em meio a toda a tribulação, vocês prepararam uma mesa para que Ele estivesse. Então, nesse divisor de águas, prepara para o melhor do Senhor. Né? Nós cantamos o louvor, eu vou sentar na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, vão ter que saber que fui escolhido sim, fui chamado sim. Às vezes nós não entendemos o porquê que acontece ao derredor e nunca conosco. É porque o Senhor está passando conosco pelo vale da sombra da morte, passando pela situação, e depois Ele nos coloca à mesa para usufruirmos do melhor dia do Senhor para a nossa vida. Salmo 23, 5 e 6. A palavra do Senhor diz que Davi celebra ao escrever esses salmos. Ele celebra a constante bondade e misericórdia do bom pastor em sua vida. Era costume, entre os orientais, entregar um cálice especial e transbordante ao convidado de honra que se assentava na mesa. Davi estava sendo honrado pelo bom pastor na presença dos seus inimigos e até irmãos invejosos, e isso ocorreu em várias ocasiões diante de seus irmãos, em sua casa, diante do seu trono na tribo de Judá. Então Davi, ele não só foi honrado naquele dia em que o óleo caiu sobre a sua cabeça, ele foi honrado todos os dias em que ele andou com o Senhor. Então aqui dizia que Davi escolheu comemorar quando ele trouxe a arca. Ele escolheu comemorar quando ele conseguiu realizar o maior dos seus sonhos. Mas ele queria ainda alguma coisa, que o Senhor disse: isso você não vai fazer, mas o seu filho vai. Então nós não compreendemos o porquê o Senhor nos traz numa quarta-feira num culto como esse.
Eu queria estar pulando aqui, irmão, mas era um pulo só. Porque o resto eu não ia conseguir. Eu queria estar gritando aqui como muitos, mas o Senhor me trouxe hoje como aquele que ensina. E eu estou aqui como aquele a quem o Senhor ensinou para trazer a vocês. Quando algo de bom acontece onde Deus está, não fica retido a um só. Todos que ali estão são tocados. Nós falávamos na segunda-feira, a bispa falou sobre Bartimeu. E eu nunca tinha tido entendimento como o Senhor falou naquele dia. Às vezes o Senhor quer nos usar como canal e nós passamos por um processo até de enfermidade para que todos saibam que o Senhor está na nossa vida. E quando Ele nos cura, muitos são curados. Porque eles passam a crer que aquele Deus que eles só ouviam em sonho, só em fábulas, só em filmes, Ele é real, Ele é verdadeiro. Então preste atenção, rapidinho na história de Bartimeu. Bartimeu, ele não nasceu cego. Mas por causa de um erro do seu pai, ele pagou o preço. Bartimeu, Bar significava filho, Timeu, o nome do pai dele. Filho de Timeu. Só que furaram os olhos do filho. E ao furar os olhos do filho, o pai morreu e ele ficou com aquilo na sua vida. Ele dependia do que os outros davam. Naquele dia, ele sentou no mesmo lugar. Imagina você sentando no mesmo lugar mais de 30 anos. Já era um trono ali no barranco. Então ele já chegava ali com a sua capa, já sentava, encostava, até os entes queridos traziam, porque dali, por vezes, ele levava a provisão até para aqueles que enxergavam. Mas ele tinha um bom ouvido, e ele tinha ouvido falar de que havia em Israel um homem de Deus que estava fazendo milagres. Mas não estava em Jericó. Não estava naquele lugar. Mas um dia começou um burburinho, tal hora o bom pastor vai passar por aqui. Tal hora Jesus vai passar por aqui. Então se Jesus vai passar, a primeira coisa que eu tenho que estar atento. Porque quando ele passar, eu quero saber, eu quero ver, eu quero conhecer. Pode ver que até aqueles que estavam com Jesus tentaram impedi-lo de conseguir o seu êxito. Quantos incrédulos estavam ali para ver se Jesus era Jesus mesmo? Quantas pessoas que estavam ali só por aquilo que Jesus podia dar? Mas o que eles não podiam imaginar é que naquele dia ia mudar a história de um homem e transformar infinitas vezes as vidas. Quando ele percebeu o tropel, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha de quem ele estava falando. Jesus, filho de Davi. Então ele conhecia a história de Davi. A associação é porque Davi, o Senhor permitiu que ele entrasse na genealogia. Então hoje, quando você ouve alguém clamando na casa do Senhor, porque hoje o pessoal fala: fica quieto, aqui não se grita, aqui não se dá glória a Deus. Não pode, não pode. Deus seja louvado. Então, às vezes a pessoa ela quer extravasar e ela não pode. Às vezes ela quer clamar e ela não pode. E quando chegaram para ele, ficar quieto. Aí ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Jesus fez? Parou. Chegou até ele e disse: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Então veja, a tua fé te salvou. O que nós aprendemos? Eu falei como preletor agora. O que nós aprendemos com isso? Enquanto eles impediam Bartimeu, eles estavam impedindo a própria vitória. Quando Bartimeu foi curado, muitos ali foram impactados, cada um dentro da sua cegueira, cada um dentro da sua impossibilidade. Deus curou a cada um deles, não faltou ninguém. E o que foi que fez Bartimeu? Levantou, sacudiu a poeira e
atrás de Jesus, porque aonde Jesus está, o mal não impera. O mal tem que sair, a bênção chega, o pão é multiplicado, a mesa é maravilhosa, até no deserto o Senhor põe mesa. Então hoje, em nome de Jesus, se Jesus é o teu pastor, tua mesa está preparada, então pode ter certeza de que Ele cuida de ti e Ele te protege. E por último, todo bom pastor, ele tem uma identidade que o pessoal conhece na rua, né? Hoje eu fui ali ao Açaí comprar uns trem, fui comprar um negócio de tirar não sei o que da unha, é uma espátula, isso. Mas antes eu lembrei que tinha algumas coisas para levar para casa. Quando eu entrei, alguém já falou: pastor, amém. Andei, veio outro lá de longe, o casal que fazia anos que eu não via, de repente me encontra, vem abraçando: ô pastor. Você deixa de ter a própria identidade. Verdade. Porque todo mundo me chama de apóstolo, mas dificilmente fala o meu nome. E um dia eu fui fazer um exame, e a mulher ficava lá: Ismael Oliveira de Paula. Ô Ismael Oliveira de Paula. Eu falei: meu Deus, eu conheço esse nome de algum lugar. É o meu. Então, quando nós estamos com o Senhor, Ele nos dá uma nova identidade. E nós passamos a ser vistos por aquilo que Ele está fazendo em nossa vida. Nós não precisamos de ingresso VIP para sentar à mesa com Jesus. O Senhor nos leva a sentar nas melhores mesas, nos lugares mais altos. Já sentei com cientistas, com o Ziraldo. Alguém já conheceu o Ziraldo, que fez lá o Menino Maluquinho? Sentado à mesa, começaram a servir o que beber, e disse o anfitrião: vocês podem beber tudo isso, mas para o pastor, por favor, suco de laranja. Aí o Ziraldo olhou para mim: pastor? Eu falei: pois é. Na outra mesa estava a mãe de Ná. Então estava a mãe de Ná e o pastor de cá. Mas aonde eles estavam? Na mesa. E ali tinha diretores, tinha homens influentes, tinha pessoas do Jornal do Brasil, um dos grandes jornais do Rio de Janeiro. Mas cada um deles tinha um cuidado de olhar com zelo, porque o que falam não é aquilo que nós somos. Nós poderíamos falar: não, eu sou igual a vocês. Não sou nunca. Não tem. Aquele que está em mim faz toda a diferença. A minha roupa pode ser simples, mas quando eles me olham, eles me veem com roupa de príncipes. Ele me vê de uma forma que nunca. Porque em nome de Jesus, na parte mais doída da minha vida, no começo da conversão, eu tinha um paletó, que depois eu reformei. Depois de tudo reformado, o Senhor mandou eu dar para um pastor, dá para ele. Eu falei: mas logo esse, que era a herança do tempo que eu não apanhava, eu tropeçava, eu não andava. Mas o Senhor, Ele tinha um cuidado comigo, que quando chegavam próximo de mim, diziam assim: roupa nova, hein? Só a pessoa sabia. Então hoje, quando o Senhor fala conosco sobre estar à mesa, Ele não disse para você pôr a melhor vestimenta. O pastor até aqui na abertura ele disse: foram chamadas tantas pessoas. Aquele rei chamou um monte de gente, mas não veio. Ele falou: então vai nos valados, chama todos aqueles. Mas tenham cuidado, troque-os, todos. Então eles não entraram da forma como eles estavam. O rei teve o cuidado de dar para eles o melhor. E eles comeram a fartar. Eles foram abençoados. Assim é o céu para nós. Todos podem ir, mas só vai quem aceitar. Aquele que aceita de todo o coração, ele entra. E vai estar à mesa com o Cordeiro. Então, para receber, nós precisamos ter o cuidado de ir até a porta e receber os nossos convidados. Certo que tem uns depois que na saída falam: eu vou sair por aqui para eu nunca deixar de vir para cá. Mas só tem essa porta, tem jeito de sair. É uma coisa. Para servir,
O pastor foi separado para isso. Eu não estou puxando a sardinha para a nossa brasa. Eu estou falando do Senhor Jesus. Ele veio para servir, ele veio para o que eram os seus, e os seus não o quiseram. Portanto, hoje, em nome de Jesus, ao sentar-se à mesa aqui na Giovanici, saiba que a tradução desse nome é: o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor, ele tem bandeira, ele tem louvor, ele tem palavra, ele tem local, ele tem espaço, ele sabe ir, ele sabe vir, ele era no princípio, ele é hoje, ele vai ser no futuro. Aonde estiver 2 ou 3, ali ele está no meio, fazendo a diferença. Glória a Deus. Em Gênesis 49, 24, Jacó identifica o Senhor como pastor de Israel. O profeta Isaías afirma sobre o Senhor: como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Isso quer dizer, em todos os detalhes, o Senhor preparou para nós hoje uma mesa. Todos os detalhes. Amém? Em João 10:11, o bom pastor, a palavra do Senhor diz que eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Hebreus 13:20, vemos que Jesus Cristo se tornou o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança. Depois dele não teve mais sacrifício. Nós não temos que nos sacrificar. Não é sacrifício servir ao Senhor. Sabe, por esses dias aí vai ter um evento chamado Lollapalooza. O pessoal gasta uma fábula para estar ali durante dias e dias e dias. Se enche de tudo. E quando termina, estão vazios de tudo. Não foi fácil vir para cá hoje. É muito difícil. Quando você vai fazer a obra do Senhor, ontem uma irmã dizia assim, quando eu estava para vir, uma vozinha falava do lado: não vai não. Aí a outra voz dizia: vai sim. Aí a outra dizia: não vai não. Aí ela falou: eu vou sim. E ela estava aqui no culto. Falei: tá vendo? Se eu tivesse dado ouvido a vozinha não vai não, você não teria recebido aquilo que Deus tinha para você. Então, preste bem atenção. É que quando a gente vai ficando com um pouco mais de idade, a nossa voz vai ficando mais calma. É verdade. Né? Porque eu poderia estar gritando, eu poderia estar... Mas, qual é o objetivo da palavra? Não é chegar aos ouvidos e ao coração? Eu aprendi com um pastor judeu messiânico que ele diz que toda a palavra de Deus, ela deve entrar nos nossos ouvidos e repousar no nosso coração. Porque se ela entrar de um lado e sair do outro, foi trabalho perdido. Então hoje, em nome de Jesus, se o Senhor é teu pastor, de nada você sem tirar falta. Jesus é o pastor dos pastores. Ele é o pastor e bispo da nossa alma. Jesus é o bom pastor que nos ama. E pelo seu sangue, ele nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. Para servir. E terceiro ponto para encerrar: certeza de honra. Sabe o que é honra? Pois é, honra só recebe quem a merece. E hoje o Senhor nos honra. Nessa mesa em que estamos, Ele nos abençoa. Porque chegamos no melhor da festa. Porque em casamentos, você já foi, nós fomos um dia desses, existe uma mesa determinada para todo mundo, mas a mesa mais procurada é a dos noivos. Às vezes o pai e a mãe da noiva estão lá careca de fome, não chega nada para o pai e a mãe da noiva. E nem para o pastor que faz o casamento também. Mas pode perceber que para os noivos há honra. O que o Senhor preparou para nós hoje foi honra. Estamos aqui, neste lugar, aonde o Senhor preparou para sermos honrados. A mesa está pronta. Pegue o teu melhor.
E depois, quando forem para casa, saiba que hoje o Senhor mudou histórias neste lugar. Hoje o Senhor renovou vidas, renovou ministérios, renovou estratégias, renovou sonhos. Hoje o Senhor, Ele não deixou nada. Sabe? Porque lá no céu, uma vez um pastor foi arrebatado e ele foi ao céu e ele viu ali uma loja com muitas coisas. Mas a caixinha que mais pegava era uma caixinha pequenininha, sendo que tinha outras coisas, tinha coisas valiosíssimas. Aí ele perguntou para o anjo: por que essa caixinha que as pessoas mais pegam? Ele disse: nessa caixinha eu vou te apresentar uma. O que tem dentro? Aí ele encontrou fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você crê em Deus, bem-vindo ao time. Mas se você sente o Senhor, bem-vindo à vitória. Se você sente o Senhor na tua vida nessa noite, então ao você glorificá-lo agora, você vai abrir a porta do teu coração e vai dizer para Ele: entra, faz morada em mim e muda de uma só vez a minha história. Amém, irmãos? Irmão da Oakley, qual é o seu nome? Rafael. Nossa, eu conheço só uns 300 Rafael. Eu tenho um filho, Rafael, casado com a Renata, e tenho uma filha, Renata, casada com o Rafael, tá bom? E tem o Rafa, né? Temos ainda mais um Rafael, que é pai do Benício, né? Rafa para tudo, e agora o Rafa também. E a irmã é Renata, não? Chegou perto. Rafael Rosângela. Quando o Senhor escolhe alguém, Ele faz do melhor jeito. Nós queremos, igual eu falo para os meninos, lá na igreja tem um menino que joga futebol, e eu falo para ele: escolha sempre o lugar onde te queiram. Porque ele está treinando no Flamengo, mas, né? Agora colocaram ele para estudar o dia inteiro, ele não pode nem treinar. Aí eu digo a todos nós: é lógico que nós queremos o local mais importante, mas Deus nos coloca no melhor lugar. Aleluia. Os irmãos de Davi queriam o local mais importante, por isso que eles serviam o rei Saul. Davi queria o melhor lugar. No lugar importante, você come o que te dão. No melhor lugar, você é servido em todo o tempo. Então, quando chega nesse texto da Bíblia, nessa parte do verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Esses adversários nós não sabemos quem é, mas quem preparou a mesa, nós sabemos. Às vezes, nós poderíamos estar em tantos lugares, mas o Senhor quis que nós estivéssemos aqui. Porque você já viu aquele... Nossa, Senhor, é tanta coisa o Senhor fica me lembrando. Já viu aquele churrasco grego? Já? Tem alguém aqui que quase não comeu isso aí? O primeiro churrasco grego aconteceu lá na Praça Dom José Gaspar, lá em São Paulo. Foi o primeiro que apareceu. Os office boys iam tudo para lá, então eu fui office boy. Então a gente ia para lá. Porque lá a gente comia pouco, ou comia muito e pagava pouco. Né? Cada lanche daquele você tinha direito ao kisuko. Kisuko é uma coisa linda, eu acho que quem não bebeu precisava achar. Hoje tem tangue, mas era kisuko. E ainda escrevia assim: dá 10 copos de prazer. Enchia ali, ó, a jarra de água, e as mães faziam uns milagres que ficava aquele suco bem, nossa, ralinho. Mas o açúcar fazia a diferença. Então, você percebe
que aquele churrasco grego, muitos dizem, não, eu não quero, mas escondido vai lá e come para experimentar. Mas você percebeu que ele sacia? Ele sacia a tua fome? Aí você vai para a tua vida, para a tua correria, e você foi no lugar mais simples na visão de todos. Aí você vai num restaurante 5 estrelas. Aí chega o garçom do posto, não, senhor. Aí ele dizia, eu queria um negócio para comer. Aí ele fala, pô, não, senhor. Aí vai lá para dentro, tem um metro que joga sal nas coisas e vem um negocinho desse tamanho. Aí na hora do dízimo e da oferta, vai embora, porque tem que dar oferta para o garçom, né? O dízimo na hora que paga. Então você paga, vai para casa, passa na esquina, tem um cachorro quente que no prato. Você acabou de comer no 5 top. Aí você vai. O que o Senhor quer fazer conosco? Quer nos alertar hoje? Não é o local, é a comida que é servida. Né? Que às vezes pode estar, né? Obrigado, Senhor. Obrigado. Agora que eu entendi. Deus, Ele é maravilhoso. E para o final diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias da sua vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, comendo do melhor. Aleluia. Né? Eu vou repetir isso aqui, depois não vou falar mais, senão a bispa vai me pôr para dormir na pia. Ó, fricassê, o que é? Fricassê. Eu vou falar para você o que é fricassê. Fricassê é frango desfiado com creme de leite ou requeijão e joga ali por cima o mussarela, põe arroz, não, nem põe arroz, né? E vai direto pro forno. E aí você vai comer fricassê. Você fala, nossa, que coisa. Aí a gente come fricassê. O nome é bonito. É gostoso também. Mas aí você tem que colocar um monte de outras coisas para poder enriquecer o fricassê. Ó, até rimou. Aí você vai na casa do irmão. Chega de supetão. Aí o irmão te recebe e fala, nossa, na hora do almoço nós vamos comer afo. Aí você fala, afo? Era melhor fricassê. Aí fala, não, é arroz, feijão e ovo. Mas você encontra tudo que você precisava. Então, não é o nome, não é o jeito, é quem está. Porque a palavra do Senhor diz, aonde eu estiver, os meus estarão comigo. Então, o primeiro que os pastores convidaram a vir para cá, antes de mim, muito antes, foi o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus abençoou esta casa e mudou a história. Amém? Toma posse disso em nome de Jesus. Tem dia que é melhor o afo do que o... Mas eu gostei de fricassê. Eu só não entendia que tinha tanta coisa para falar o nome assim. Porque certamente falar para você vai comer frango desfiado com requeijão, às vezes coloca mussarela e tudo, coloca todas essas coisas, batata palha. Se falar tudo isso para você, fala, nossa, eu vou sair de lá com fome. Mas se fala arroz, feijão e ovo, ninguém sai. Só que amor, fidelidade e uma forma de abençoar.
É que eu não achei a palavra para a letra O, que não é honra. Cristo tem para nós amor, fidelidade, e onde nós estivermos, Ele está conosco. Amém? Amém, irmãos? Que o Senhor os abençoe, rica e poderosamente. E peço que os irmãos orem por mim, porque esses dias resolveu doer o corpo. Mas doer aonde? Não sei. Onde não estava doendo, estava tudo. E foi simplesmente por ficar preocupado. Às vezes nós supervalorizamos o sofrimento e esquecemos o Deus que nos tira do sofrimento. As palavras que nos decepcionam, elas ganham muito mais valor do que a palavra que nos edifica. Então foi necessário eu passar por essas dores, e ao dormir eu não consegui virar ao lado, porque tudo doía. Eu conversava com o Senhor dormindo, eu dizia: Senhor, por que isso? Existe uma forma do Senhor nos lembrar que Ele está conosco, mesmo em meio às dores. O pastor ainda diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se há algo que está te fazendo sentir dores, o Senhor está te aprimorando para o que vem. E vai chegar um tempo de alegria. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Em vez de cinzas, aí eu vesti cinza. O Senhor diz que vestes festivais, vestes de alegria. Amém, irmãos? Certo, pastora. Pastor Misa, pastora Né, obrigado pelo cuidado de vocês. Porque eu sei que mesmo sem ter a responsabilidade, o Senhor tem feito com que vocês gastem tempo orando por mim. E só o Senhor sabe. Então hoje eu quero aqui ser grato muito ao Senhor. Porque só quem pisou no Santo do Santo sabe o que é outro lugar. Aleluia. Porque o louvor da Fernanda Brum diz que em outro lugar não sabe viver. Então, grato a Deus pela vida de vocês. Grato por conhecer Henrique. Se o ver lá em outros campos, eu vou dizer: eu conheci esse menino. Mas se você for um excelente médico e eu chegar lá, vou falar: eu conheço esses olhos. Porque os médicos veem tudo de máscara, eu só fico o olho para fora. Entendeu? Deus abençoe, menino. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Deus abençoe.